Sinto dizer, mas o mundo é dominado pelos fracos. Seja muito bem-vindo à sua Pitada de Engenharia, o seu canal que discute artes, filosofia, sociedade, música, sempre com aquele olhar, com aquela pitada de engenharia, sempre preocupado em mostrar o que ocorre na universidade e como a universidade forma os futuros engenheiros desse país, ok? No vídeo de hoje, como a gente já viu aí na apresentação, eu tenho uma notícia muito triste. Infelizmente, o mundo é dominado pelos fracos. E quem são os fracos? E aí eu vou usar para o vídeo de hoje um dos pensamentos de um dos grandes gigantes da filosofia, que é Nietzsche. E eu vou aqui fazer a leitura de Nietzsche, como sempre me apoiando em filósofos que eu respeito, porque afinal esta não é a minha formação. Então eu vou mais uma vez usar aqui, fazer uma deferência aqui ao professor Clovis, que para mim é um dos grandes exemplos de professor, um dos grandes exemplos de pensamento, de didática que a gente tem nos dias de hoje. Vou usar um pequeno trecho também da aula, de uma das aulas do curso de Ética, onde ele justamente apresenta essa visão que eu vou aqui aplicar hoje na nossa análise do Pitada de Engenharia. E qual é a mais forte convicção nietzschiana? Qual é a base do pensamento do Nietzsche? É justamente que o mundo é regido por forças ativas e forças reativas. Perceba, não existem pessoas ativas e reativas, existem forças ativas e forças reativas. E as pessoas, ora são influenciadas pelas forças ativas, ora são influenciadas pelas forças reativas. E o que são essas pessoas fracas na convicção nietzschiana? São justamente as pessoas que são regidas pelas forças reativas. Mas, professor, o que são essas forças ativas e reativas? De fato, é um dos pensadores, na minha opinião, mais difícil de ler, óbvio, dentro da minha cultura extremamente limitada, de ler 2 ou 3 textos dos clássicos, né? Mas é um autor realmente bastante difícil, na minha humilde aqui opinião de engenheiro, de entender. E por essa razão, eu realmente preciso aí ler textos que comentam, discutam esses textos para poder entender aqui um pouco mais dessa visão. Mas segundo a visão de Nietzsche, uma pessoa ativa é a pessoa que não se limita, é a pessoa que age pelo próprio tesão de vida, ela age segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo o seu elan, segundo a sua energia vital. Então, um pintor, quando pega uma tela e tira de dentro de si a essência daquilo que vai ser uma obra de arte bela, singular, única, que expressa aquela energia, aquele tesão daquele pintor, incomparável, incopiável, única em sua própria essência. Da mesma forma, um professor é movido pelas forças ativas quando ele chega em sala de aula e dá aquela aula que ele tira de dentro de si, do seu processo sináptico, das suas paixões, das suas experiências, para transmitir aquele conteúdo para os alunos. E as pessoas reativas, as pessoas movidas pelas forças reativas, são aquelas que não conseguem expressar a sua própria vontade. Elas vivem para se contrapor ao outro. Elas agem porque o ativo agiu. Elas são pessoas movidas por forças, como o próprio nome dizem, de reatividade, de reação. E como a física nos ensina, a toda ação há uma reação,
e acontecem em corpos distintos e têm sentidos contrários. Esse é justamente o choque que existe de sentidos entre as pessoas movidas pela força ativa e as pessoas movidas pela força reativa. Então, enquanto o professor, movido por aquela paixão, movido por aquele tesão, por aquela energia singular, sobe na mesa, eleva a voz, cativa o aluno, seduz o aluno, o professor reativo é aquele que copia a sua aula de um quadro, copia de uma folha amarelada que ele usou há 50 anos, ou reproduz em um PowerPoint aquele exercício ou aquele texto que está no livro texto e faz isso 2, 3, 4 vezes no mesmo semestre, sem que isso incomode. Né? Então eu vou deixar aqui, na verdade, para não criar intrigas, para não criar nenhum tipo de pensamento que não é o objetivo desse vídeo ou desse canal, eu vou deixar aqui o próprio professor Clóvis comentar o que é de fato um professor movido pelas forças reativas em uma universidade. Acompanhe aqui comigo um pouquinho. O exemplo de força reativa é o professor da sala do lado, que reclama da altura, está alto. Porque o cara que vem e põe em cima da mesa o seu tesão não vai pensar em criar regrinha para limitar a própria potência. Quem é que vai definir os decibéis do professor? É o bosta que não consegue fazer nada, então é ele que vai escrever o regimento interno. Regimento interno é conduta de nego mesquinho, corcunda, feio, postulento. Eu vou atrás dele, eu vou anotar tudo que ele faz, eu vou fazer um dossiê contra ele. Esse é um reativo, feio, broxado, não vive por si. Se por acaso o ativo morrer, ele não tem mais a quem perseguir. Morre por falta de quem perseguir. Professor, tem tudo isso mesmo? Tem. Então, como vocês podem ver, não são palavras minhas, são palavras do professor Clóvis. O professor movido pela reatividade é aquele que tem como único objetivo estabelecer regras, estabelecer regimentos, controlar o tesão do outro. E, pasmem, esse tesão pode ser de um colega professor, de um diretor ou mesmo de um aluno. Eu já ouvi em corredores, inclusive propostas de que toda aula deveria haver uma referência textual idêntica em um livro didático, de que todo exercício de prova deveria estar contido em um livro didático, porque isso favoreceria a padronização do ensino. Senhores, eu morro antes de dar a mesma aula 2 semestres seguidos. Eu morro se eu repetir um exercício de um livro na minha prova. Eu quero justamente a diferença, porque eu não sou o mesmo hoje que eu era de manhã. Meus alunos de hoje não são os mesmos alunos de ontem. Não há porquê aquilo que eu considerava fundamental hoje ser exatamente aquilo que eu considerarei fundamental amanhã. Então, a minha aula deve seguir exatamente aquela minha paixão, aquele meu tesão, aquilo que eu quero transmitir naquele momento. Essa questão de padronização vai inclusive merecer um vídeo próprio meu, porque é uma questão que eu tenho. Se Nietzsche tem as suas convicções,
eu humildemente também talvez tenha as minhas convicções. E essa questão da padronização é talvez uma das minhas maiores brigas dentro da universidade. E também dessa vez não vai ser eu que vou falar não. Eu vou deixar aqui a citação de um cara pouco importante, reitor de uma universidade de pouca importância, reitor do MIT. Veja quem o MIT busca como aluno de engenharia. Veja qual é o padrão que o MIT está buscando. É justamente a singularidade. É justamente as pessoas movidas pela força ativa. É justamente o aluno singular. É o aluno com um pensamento criativo. É um aluno com aquele tesão pela engenharia, pela resolução dos problemas, por aquele tesão de estar ali naquela aula, por aquele tesão de ouvir do seu professor aquilo que é fundamental para a sua formação. E perceba, é justamente o contrário que a universidade tem feito nos últimos anos, né? A universidade tem a cada ano tentando massificar a formação dos alunos, conformar os alunos em caixas, eliminando qualquer singularidade de pensamento, qualquer inspiração de criatividade, porque o importante é a gente reproduzir alguma coisa que foi dada em aula. Bom, senhores, eu tenho outra notícia para vocês. Eu talvez esteja no meio da jornada, não me considero um professor sênior, já confessei aqui em outros vídeos que de vez em quando telefono ou me reúno com professores que foram meus professores para buscar opinião, para ouvir o que eles têm a dizer. Vou contar algumas passagens de algumas conversas onde para mim essa idade traz uma sabedoria inalcançável, mas também não sou um professor neófito em início de carreira, já tenho aí algumas décadas em sala de aula, né? Mais de uma década, aproximadamente aí 15 anos em sala de aula. Até um pouco mais, um pouco menos, em torno de 15 anos. Mas o que eu vejo muito claramente é uma mudança de pensamento muito grande. Eu sou de uma época que o professor entrava numa sala de aula, dava a sua aula, aplicava a sua prova e o aluno eventualmente levantava a mão e dizia o seguinte: professor, mas a questão esse ano estava escrita em javanês. E o professor simplesmente respondia: sim, estava escrito em javanês. Algum problema? Aí o aluno levanta a mão e fala: professor, onde eu posso aprender javanês? Por que isso? Porque a construção da aula, da prova, do processo de avaliação, seja ele qual for, era prerrogativa conquistada pelo docente. Mas perceba um detalhe fundamental: conquistada não porque um regimento, uma norma estabelecia regras rigorosas de funcionamento da sala de aula, funcionamento da avaliação, mas porque o aluno enxergava naquele professor, respeitava aquele professor pelo conhecimento, pela experiência que ele tinha e que o aluno sabia que iria contribuir para a sua formação. Uma das frases célebres: respeito não se impõe, se conquista. E esta era a relação que o professor tinha com o aluno, né? Ao ponto de eu ter isso, eu presenciei, né? Na verdade não presenciei, mas aconteceu 2 anos acima de mim, isso foi fato, né? Em uma das aulas tivemos um professor absolutamente brilhante, referência no mundo inteiro em sua área, um cara fora de série e, como tal, uma certa dificuldade em se nivelar a alguém um pouco menos capacitado para transmitir aquele conteúdo. E em uma das demonstrações de um teorema bastante extensa, preencheu um quadro
que ocupava toda a parede, jogou o giz para trás, acendeu um cigarro, sim, naquela época se fumava em sala de aula, e perguntou: alguma questão? Um colega ingênuo levantou a mão e falou: professor, não entendi a passagem da linha 2 para a linha 3. Ele falou simplesmente: pois bem, isto não foi uma pergunta, muito obrigado, tenha um ótimo final de semana. E saiu da sala. E, obviamente, a turma, ao invés de fazer um motim, se reuniu para tentar entender a passagem da linha 2 para a linha 3. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa enxergar em nós mesmos os momentos onde estamos sendo movidos pelas forças reativas, estamos agindo apenas com o intuito de cessar o tesão de outra pessoa, ao invés de auxiliar, ao invés de colaborar, ao invés de ir junto, né, estamos levantando questões proibitivas à ação de outra pessoa, ou se estamos sendo movidos pelas forças ativas, ou seja, buscando aquela inspiração para aquela ação que vem da nossa essência, do nosso próprio elan do ser. E com essa mensagem, começar a observar não apenas nós professores, mas também os alunos. Quantos são os alunos reativos ou movidos pelas forças reativas em nossos cursos? Quantos são os alunos que diante de uma tarefa contestam o professor sem mesmo gastar alguma energia tentando executar a tarefa, ou então contestam o professor com o único intuito de que aquela tarefa não ocorra? Quantos são os alunos que diante de um trabalho ou diante de uma prova, primeiro contestam alegando alguma irregularidade, ao invés de demonstrar o seu tesão? Quantos são aqueles alunos que para uma prova reproduzem um exercício de um livro e para um trabalho reproduzem palavras, textos, figuras e equações de outros trabalhos da internet? E quantos são aqueles alunos que verdadeiramente, ao realizarem um projeto, tiram de dentro de si aquela inspiração, aquele tesão de estar ali fazendo aquele projeto? E por que essa reflexão nietzschiana é tão importante e tão complexa? Nunca deixei de ser polêmico, nunca fugi de um debate, nunca fugi de mudar até de opinião quando assim espero. E eu vou dar aqui 2 exemplos que podem chocar alguns, mas são exemplos que o próprio professor Clóvis usa nas aulas e são exemplos que o próprio Nietzsche estabelece em linhas gerais. O primeiro, para dizer que o mundo é governado pelos fracos, pelas pessoas movidas pelas forças reativas. Por que isso? Porque somente pessoas reativas conseguem se aliar a um objetivo comum. É muito mais fácil você achar colegas para, ao seu encontro, se oporem a alguma ideia, se oporem a alguma atividade, se oporem a alguma realização, do que você achar colegas que tenham o mesmo tesão que você, já que as pessoas movidas por forças ativas são, por definição, únicas. Então, se a minha vontade ela é única, ela provém da minha essência, não há como eu agregar ao meu redor pessoas em número suficiente que compartilhem desse mesmo tesão. É muito mais fácil as pessoas mesquinhas, as pessoas corcundas, as pessoas postulentas se juntarem para tentar barrar a sua ação. Comece a perceber isso ao seu redor. E aí Nietzsche e o próprio professor Clóvis vão mais longe. Eles dizem o seguinte, palavras não minhas:
a democracia é um exemplo da vitória dos fracos. Cuidado, vamos falar aí que o professor Pontin falou que a democracia é de gente reativa. Não. Nietzsche falou. O professor Pontin só está aqui reproduzindo para que você deguste, ok? Por que a democracia é uma conquista dos fracos? Porque somente aquele que não se valoriza, somente aquele que é reativo, movido pelas forças reativas, é capaz de aceitar que todo mundo é igual, que uma pessoa é igual a outra, portanto, todo mundo vale um. Se todo mundo vale um, aquelas pessoas que não têm valor nenhum, que são reprodutoras de conhecimento, que a única ação é se contrapor a alguém, elas valem menos do que um. Então elas ficam felizes em valer um. Ao passo que aquelas pessoas que almejam valer mais do que um, são rebaixadas ao valerem um. E agora eu vou mais longe, a provocação vai ser mais longe. O próprio método científico é, segundo Nietzsche, uma vitória das pessoas reativas. Porque método científico é, por definição, a aplicação de métodos a objetos, ou metodologias, para usar um conceito que nós já abordamos aqui nesse canal. E percebam, senhores, quando eu falei em metodologia, eu deixei implícito, mas agora eu deixo bastante explícito, que ela independe da pessoa que aplica. Então, a pesquisa científica é, por definição, um ato de aplicação de um método a um objeto que independe do pesquisador e do cientista. Portanto, fazer ciência é, na visão nietzschiana, uma ação reativa, porque não há nenhuma inspiração, não há nenhum tesão, não há nenhuma individualidade. É evidente que eu cantar uma música ou eu tocar um instrumento é muito diferente de Chopin tocar um instrumento. É evidente que eu posso ter a mesma partitura, o mesmo piano, e eu jamais tocarei igual Chopin. Então, as artes é o domínio das pessoas ativas. Agora, eu e Chopin, com o mesmo procedimento científico, temos que chegar no mesmo resultado ao aplicá-lo ao mesmo objeto. E aí mora a preocupação de Nietzsche. E agora a minha contribuição, a minha pitada de engenharia. Se nós formos extrapolar esses pensamentos, já fiz algumas extrapolações, o professor Clóvis, por exemplo, fala apenas dos professores, eu já fiz aqui o papel de levar essas reflexões ao aluno, mas eu vou mais longe. Será que o Brasil é um país que está sendo dominado por pessoas ativas, com forças ativas, ou dominado por pessoas com forças reativas? Isso é muito fácil de maneira fria, calculista, analisar. É só verificar o número de advogados formados nesse país nos últimos 10 anos. E, com todo respeito, com todo o meu carinho, tenho parentes advogados, mas o advogado é talvez a expressão máxima, na sua forma mais geral, no seu arquétipo, é a pessoa movida pelas forças reativas, porque o advogado dedica a sua vida a analisar a conduta do outro para verificar os pontos de transgressão de um regimento, de uma regra. Então, uma pessoa que dedica a sua vida a analisar o comportamento do outro é a própria essência da pessoa movida pela reatividade. Em contraponto, a engenharia seria uma daquelas profissões
que tem um potencial de destaque quando a pessoa é movida pelas forças ativas. Perceba, não estou falando que todo engenheiro é um artista único, movido pela sua essência. Isso seria um absurdo. Mas estou falando que a engenharia é, na sua definição, um ato de concepção, um ato de criação, um ato de genialidade na sua estrita sentido literal da palavra. Ou seja, vou dar um pequeno exemplo aqui. Diante de um problema, encontrar uma solução. Então, os navais devem se lembrar da construção dessa plataforma aqui. Olha que solução genial um engenheiro encontrou. Como o Dick não tinha a largura necessária para construir a plataforma foi construída em duas metades. Em vez da plataforma tinha a forma de um quadrado, em vez de ser construída na forma de quadrado, foi construído na forma de dois Cs, onde um C entrava no outro, fazendo então com que a largura da construção fosse quase que a metade. E depois de construído, esses dois Cs foram arrastados para o mar, separados, alinhados e soldados. Olha só que solução genial! Que exemplo de projeto movido pela genialidade, pela alma, pela essência, pelo processo sináptico único de alguém que concebeu essa solução. Então, senhores, um país onde engenheiro ganha metade de um advogado como média, um país onde se forma muito poucos engenheiros em comparação a advogados, só reflete a opinião de que Nietzsche estava certo. As pessoas movidas pelas forças reativas ganharam a batalha. E você, senhores? O que os senhores acham? E você aí que nos assistiu até agora, você tem na sua vida, é movida pelas forças ativas ou pelas forças reativas? Deixe aqui a sua mensagem, a sua reflexão, se inscreva aqui no canal, passamos de 100 inscritos rumo à meta de 1000 inscritos, que é a meta desse projeto. Clique aqui no sininho para estar recebendo sempre o aviso de mais uma pitada de engenharia e seja muito bem-vindo sempre a esse canal, que sempre vai ter uma discussão diferente para enriquecer a sua semana. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.